Salmo 95, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio e ovelhas de sua mão. Até aqui, queridos. É o convite do salmista para nós adorarmos a Deus, louvarmos o Senhor, que é a nossa rocha, a nossa salvação, o Deus soberano. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Você pode ficar em pé e vamos orar e louvar ao Senhor. Senhor eterno, a Ti nós rendemos louvor, honra, glória, porque o Senhor é Deus supremo, não há outro como o Senhor. E é o Senhor quem nos fez, é o Senhor quem, por meio de Jesus Cristo, nos salvou. E nessa noite, reunidos aqui no nome bendito de Jesus, queremos Te dar glória, queremos nos prostrar diante do Senhor. O Senhor que cuida de nós, o Senhor que é o nosso bom pastor, o nosso soberano Senhor, o nosso Pai amoroso. Esse culto não é para nós, ó Pai, mas é para o Senhor. Este momento que queremos dedicar ao Senhor, com temor, com amor, com gratidão no nosso coração e também com alegria, ó Pai, pela salvação. Que o Senhor possa receber esse culto. Que cada coração aqui, nós todos juntos, possamos adorar o Senhor, celebrar ao Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Vamos cantar. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai,
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. De cruz cereji, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque graça e luz para mim.
Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Pode sentar, querido. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Bem? A gente vai ler Mateus 20, 17. Não tem lá hoje. Mateus 20, 17. O texto é: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem, e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. O outro texto, Jesus ensina sobre servir a outros. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda.
Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então, Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem suas autoridades sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Fazer uma oração? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra. E que possamos, Senhor, colocar em prática, Pai. Aqui, como diz, para sermos mais humildes, que nós possamos colocar, Deus, cada dia mais essas palavras em nossas vidas. Esteja conosco, nos proteja, nos abençoe, nos dê uma ótima semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Para o nosso momento agora de confissão de pecados, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João 1, dos 5 ao 9, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 1, dos 5 ao 9. Então, 1 João 1, dos 5 ao 9, a palavra de Deus diz assim: Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, seguindo aqui o que a palavra nos diz, né, que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, e também sabendo que nós somos perfeitos, nós erramos, pecamos com muito mais frequência do que gostaríamos, agora vamos ter um momento para cada um individualmente pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, e depois eu irei quebrar o silêncio com uma oração para todos. Senhor Pai, obrigado, Deus, pela sua misericórdia por nós. Obrigado por enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós somos pecadores, erramos, e por isso devemos pedir perdão a Ti, ó Deus. Peço que o Senhor ouça o clamor da sua igreja e derrame graça sobre nós, Pai. Te peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Você pode ficar em pé, vamos cantar ao Senhor mais uma canção.
cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Obrigado por tão grande amor, ó Deus. Louvado é o Senhor. Amém. Pode sentar por um momento, querido. Agora nós temos uma oportunidade de ofertar ao Senhor. Então, quero ler o texto. Hebreus 11, 4.
Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, Hebreus aqui, nesse capítulo 11, que fala dos heróis da fé e da fé que nós devemos ter no Senhor, e a fé que nos move a viver para o Senhor, o autor de Hebreus cita vários nomes e lembra de Abel. Abel, que foi filho de Adão e Eva. E Abel e Caim, em determinado momento, decidiram entregar para o Senhor algo. Não existia lei naquela época, Deus não tinha pedido nada, mas por alguma razão que o texto bíblico não fala, eles decidiram ofertar. E o Abel ofertou, o texto vai dizer, o melhor. Ele pegou lá das primeiras crias, as partes mais gordas, e entregou ao Senhor. E o Caim, que era agricultor, pegou alguns frutos da terra e entregou também ao Senhor. Só que lá em Gênesis vai dizer que Deus aceitou Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Porque Deus olha o coração. O coração de Caim não estava inclinado para o Senhor para dar o melhor para o Senhor. E ele é repreendido. E Deus fala para ele: se você fizer o que é bom, o que é correto, não será aceito, Caim. Mas ele fechou a cara, e quem conhece a narrativa bíblica, o que ele fez? Ficou com inveja do irmão, foi lá e matou o irmão. E aqui em Hebreus o texto vai dizer que a oferta de Caim, o sacrifício que Caim ofereceu foi excelente. E ele obteve testemunho e aprovação de Deus. E ainda morto, mesmo morto, ainda fala. É um exemplo para nós. Mais do que nós podemos entregar de quantia financeira, Deus olha para o nosso coração e se a gente está fazendo o nosso melhor. Cada um aqui tem um melhor que é diferente do melhor do outro para entregar para o Senhor. E nós fazemos isso nesse momento, como eu sempre digo, porque a nossa fé também inclui as nossas finanças. Então, se você veio preparado para esse momento, você pode separar a sua oferta e entregar aqui, tá bom? Também temos uma chave Pix, mas ainda ela não aparece ali. E nós vamos cantar uma música enquanto nós fazemos isso. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a
cruz de júbilo, pois tu és o Deus Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Deus, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, o Senhor nos criou, Pai, e o Senhor é um Deus que é o Deus da providência, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, devolver, Senhor Deus, a nossa oferta, que a nossa oferta, ó Pai, não seja só na situação financeira, ó Pai, que não seja só o financeiro, ó Pai, que possamos ofertar a Ti, Senhor Deus, a nossa providência que o Senhor tem nos dado, ó Pai, no financeiro, mas que possamos também, Senhor, ofertar, Senhor Deus, o nosso tempo para Te louvar, o nosso tempo, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, em comunhão contigo, Pai, que possamos ofertar, ó Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor, tempo, Pai, para estarmos na Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado-nos condições de viver, ó Pai, de sobreviver, ó Pai, aqui neste mundo, ó Pai. E que o Senhor possa realmente estar nos abençoando para que possamos ser prósperos, ó Pai, em
todas as áreas da nossa vida e que possamos ser gratos, Senhor Deus, pela sua providência, pelo seu cuidado, ó Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para o nosso momento agora de intercessão, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Efésios 3, nós vamos ler do 14 ao 21. Efésios 3. Efésios 3, do 14 até o 21. A minha Bíblia tem como título Paulo pede crescimento espiritual. Então a palavra de Deus em Efésios 3, a partir do versículo 14, diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, nesse momento, nós teremos a oportunidade de orar como igreja, como comunidade, para quem tiver pedidos de oração, motivos de gratidão. Gostaria de abrir, então, agora, quem quiser dizer qualquer pedido ou motivo de gratidão. Um de cada vez. Pietro. Viagem do tio Júnior, então. Tá. Davizinho. Os nenéns, né? Os nenéns não... da sua mamãe, né? Tá chegando, irmãozinho. Radassa. Por quem? Priminho. Vovô, vovó. Mais alguém? Saulo. Ah, que bom. Que bom. Passaram o feriado aí. Bacana. Mais alguém? Irmãs? Meninas? Laís? Nós vamos viajar, nossa viagem. Como que ele está? Ele tem alguma notícia dele? Ele machucou com a panela e se queimou, o filhinho do Obama, o mais novo. Segundo grau, queimadura, né? Mais alguém, irmãos? Não. Vamos orar, então?
Senhor Deus, Pai amado, somos eternamente gratos a Ti por tudo o que o Senhor faz por nós, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias. E nesse momento, Pai, estamos aqui como igreja para orarmos por tudo que o Senhor vem fazendo de bom para nós, por também pedidos de melhora para os nossos amados e conhecidos, ó Pai. Queremos nesse momento Te pedir que cuide da vida do Bruno, nessa viagem dele, que o Senhor esteja com ele o tempo todo, nesse mês que ele está passando fora, que está chegando ao fim, que o Senhor cuide do retorno dele, cuide dele a cada momento, que ele possa trazer grandes aprendizados e crescimentos profissionais na vida dele, Pai. Cuide também da família dele, que está aqui. Pedimos que o Senhor também cuide da viagem do tio Júnior, tio do Pietro, que está voltando, chegando agora em Curitiba, estava por aqui. Também peço que o Senhor cuide da vida dos irmãos do Saulo, que estiveram aqui visitando, que o Senhor continue abençoando a vida deles, que eles vejam em Ti o caminho, Pai, o único caminho, Deus. Também Te peço que o Senhor continue abençoando as mamães e os nenéns que estão chegando na nossa igreja, esses nenéns que vão abençoar ainda mais a vida da nossa igreja, Pai, e também a vida das famílias deles, que são filhos do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles e dessas famílias, Pai. Também Te peço pela priminha da Radassa, que está aqui hoje, por toda a família dela, que veio nos visitar, que eles continuem nos visitando. Te peço que o Senhor continue cuidando da vida deles, abençoando a vida deles, ó Deus. Também Te peço pela viagem que eu, a Laís, nossa família irá realizar essa semana, que o Senhor esteja cuidando de nós, nossa ida, nossa volta, o Senhor esteja conosco o tempo todo, cuidando do nosso caminho, ó Deus. Que o Senhor nos guie, Pai. E também Te peço pela cura do Vitor, filho do Obama, que o Senhor coloque a mão sobre ele, que ele não apronte artes mais como essa, ó Deus, perigosas. Que o Senhor esteja cuidando ali da recuperação da saúde dele, Pai. Te peço isso em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Você pode ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção agora que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. O sangue puro, perfeito de Jesus, que nos lava de todo pecado. Preparando assim o nosso coração, como as canções que já cantamos desde o começo, lembrando da obra de Deus na nossa vida, da obra de Jesus. Então nós vamos cantar essa canção e logo na sequência nós iremos nos preparar e participar da ceia do Senhor. Amém? Tua voz fala de Tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. A cruz mostra a Sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se este sangue lavado mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado mais alvo que a neve serei. Amém. Você pode sentar, querido. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Se atente à leitura desse texto. Instruções quanto à ceia do Senhor. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto toda vez que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Até aqui. Então, esse texto é o texto que nos dá instruções sobre a ceia do Senhor, que é a mesa da comunhão com Deus. É esse momento que nós lembramos do ato mais importante da nossa fé, que foi a morte de Jesus na cruz. Se Jesus só tivesse ensinado, se ele só tivesse curado pessoas, feito milagres e sinais, ainda que tudo isso seja extraordinário, a nossa fé não seria aquilo que Deus desejou, que é nos salvar, que é nos dar a vida eterna. Como que Deus fez isso? Por meio do sacrifício de Jesus. Todos aqueles que têm Jesus no coração, que receberam a Jesus, fazem parte dessa mesa da comunhão. Antes nós éramos inimigos de Deus, por causa do pecado, afastados de Deus. Mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, para morrer por todos aqueles que nele creem e confessam a Ele como Salvador. Essa mesa da comunhão, meus irmãos, o memorial da nossa salvação, é um momento em que nós devemos fazer com alguns princípios. Eu quero que você considere esses princípios. Primeiro, que Paulo diz que ele não inventou, ele recebeu do Senhor Jesus. Então nós não fazemos isso porque é uma tradição, um costume, mas porque o próprio Senhor Jesus instituiu. Então a ceia não é pouca coisa, é algo importante, algo sério. Lembrar também que a ceia é esse momento que nós compartilhamos, lembrando do sangue e do corpo de Jesus Cristo, que foi entregue por nós, que foi moído por nós. E nós lembramos do que Ele fez, e o texto diz que nós anunciamos o seu retorno, a sua vinda. Olhamos para trás e olhamos para o futuro, para frente. Esperamos o dia do nosso Senhor voltar. E uma consideração importante é o que diz no versículo 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a ceia não é mais uma refeição que a gente faz, né? Ela é um momento especial de memorial e que tem um valor espiritual profundo. Paulo diz aqui, não é de qualquer jeito que a gente faz. Tem como participar da ceia, e a igreja em Corinto estava participando de modo indigno. Mas Paulo corrige essa atitude e que nós devemos levar em consideração. O que seria participar de modo indigno? Não discernir o corpo e o sangue de Jesus. Não discernir o sacrifício que Ele fez. Não estar em aliança com Ele. Aqui na nossa igreja nós não proibimos ninguém de tomar a ceia. Mas eu preciso orientar você. A ceia é para aqueles que estão em aliança com o Senhor. É aqueles que são salvos no Senhor. Porque se você comer a ceia, participar dela só por participar, o texto diz que você traz juízo para si mesmo.
Então, pense como está a sua vida. Esse é o momento para você considerar, você que já tem Cristo, considerar esse tão grande sacrifício. E você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, considerar esse Jesus que morreu por mim, que me chama à mesa da comunhão. Eu tenho que me render a Ele. Então Paulo diz, tendo feito isso, um autoexame, nós podemos comer e beber do pão e do cálice que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Nós já fizemos um momento de confissão, mas nós vamos fazer mais um tempo de reflexão. Eu quero que você ore, fale com o Senhor. Se você tem pecados que você não confessou, confesse, porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia. E então, tendo feito isso, nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos todos fazer esse momento de autoexame e oração e confissão. Senhor, todos nós aqui agora, nesse momento, com a nossa consciência diante do Senhor, que esquadrinha os corações, que conhece cada detalhe, cada momento, cada pensamento, cada ato nosso. Diante de Ti, confessamos, ó Pai, que precisamos todos os dias do Teu perdão, desse sangue que nos limpa, desse pão que nos alimenta, desse Salvador que nos fortalece, que nos acolhe, que nos corrige, que nos ama, que nos chama a viver em santidade. E diante da Tua mesa, ó Pai, a mesa da comunhão, esse memorial da salvação, nós confessamos e confiamos somente em Ti, ó Cristo, que por nós morreu e que ressuscitou e um dia voltará. Amém. Amém. Aqueles que vão participar podem ficar em pé. Todos que vão participar receberam? Então Jesus tomou o pão e Ele ergueu e deu graças. Nós vamos fazer isso. Senhor, assim como Jesus nos instruiu, nós também olhamos para esse pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído por nós, que foi rasgado, espedaçado,
que sofreu todo o castigo que era para nós. E tendo partido, Jesus deu graças. E nós também agradecemos, ó Pai. Compartilhamos desse pão com alegria, com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus, obrigado pelo pão vivo que desceu do céu e que foi entregue por nós, em nosso lugar. Amém. Amém. Então, se você tem o pão, você pode, vamos todos comer juntos. Comamos todos. De modo semelhante, ele também tomou o cálice e deu graças. Nós vamos fazer isso. Senhor, obrigado por esse cálice que representa o teu sangue derramado por nós. Sangue puro, sem pecado, que foi vertido naquela cruz, pagando preço pelos nossos pecados. É o sangue da nova aliança, aliança em Jesus Cristo. E nós agradecemos ao Senhor e participamos desse cálice, que para nós não é um cálice de maldição, mas um cálice de bênção. Toda maldição, todo juízo, toda ira que era para nós, caiu sobre Cristo, para que nós pudéssemos receber o perdão, o abraço, o amor de Deus. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podemos tomar todos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque podemos participar, fazer parte da família de Deus, por meio do sacrifício do Filho. Obrigado a Deus porque a nossa fé não repousa em atos que podemos fazer de bondade, não está firmada naquilo que podemos oferecer ao Senhor, mas ela é alicerçada na obra perfeita de Jesus, o Santo de Deus, o Filho amado, que lhe dá grande alegria, ó Pai, e que a nós também enche de alegria, de bênçãos na Tua presença, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por este momento. E queremos dizer, vem, Senhor, Maranata, queremos encontrar contigo, ó Pai. E até este momento, santifica-nos na Tua verdade. Enche-nos a cada dia mais do Teu Espírito, porque queremos testemunhar do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar, estabelecer o Teu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Oremos então, vamos lá. Crianças, Senhor Jesus, muito obrigado, pela minha vida, obrigado pelo privilégio, de participar dessa família da fé, aprender mais sobre o Senhor. Trabalha no meu coração. Usa a vida da tia Laís para transmitir
Amém, queridos. Eu vou continuar a mensagem da semana passada, que é parte de um tema maior de pregações sobre o dever do pai cristão, baseado lá em Efésios capítulo 4 e também o texto paralelo de Colossenses 3, verso 21. Efésios capítulo 6, verso 4, perdão. Nós já vimos isso, o dever do pai cristão, e então decidi abrir um parênteses para falar sobre um assunto muito importante, que é a disciplina bíblica. Já aprendemos que os pais têm uma responsabilidade intransferível na criação dos seus filhos. Deus te deu filhos e essa responsabilidade de criá-los, educá-los, formá-los, você não pode transferir para ninguém. Vimos também que nós devemos discipular os filhos, afiar eles, segundo o texto de Deuteronômio, na palavra do Senhor. Então, o pai cristão, ele fala da palavra, ele treina o filho, ele afia o filho na palavra do Senhor. Também vimos que essa missão significa discipular o filho. Afiar é discipular, treinar o filho. E onde isso acontece? Dentro de uma relação de amor, de cuidado, de orientação e também de correção. A disciplina, o treinamento cristão, ele não tem nada a ver com ira, descontrole, violência, abuso, nada a ver com isso. Pelo contrário, o texto de Efésios diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem eles no temor do Senhor, na disciplina e na admoestação, na disciplina e no conselho do Senhor. E hoje nós vamos continuar olhando mais para Provérbios. Semana passada eu li Hebreus, e Hebreus cita Provérbios. Hebreus capítulo 12, verso 4 a 11, foi o texto do último sermão, e nós aprendemos o seguinte: a disciplina revela o amor do pai. O texto diz ali que Deus é um pai amoroso e por isso ele disciplina os filhos. Se você está sem disciplina, o autor aos Hebreus diz, é porque você não é filho, você é um bastardo. Concluímos então, o grande ponto do último sermão é que a disciplina revela o amor do pai. Só para fazer esse contexto e resumo, para conectar com o sermão de hoje, nós aprendemos em Hebreus que nós temos um modelo que é superior, que é supremo, que é perfeito, que é Deus. E quando nós queremos agradar e obedecer a Deus na tarefa de criar filhos, nós devemos olhar para o que Deus é, para a forma como Deus lida com os seus filhos e para aquilo que Ele diz que nós devemos aplicar na nossa criação de filhos. Então, o pai cristão. Por que um pai cristão? De uma religião cujo resumo é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Disciplinaria uma criança, traria um corretivo para o seu próprio filho, a quem ele ama tanto. Por quê? Essa foi a pergunta fundamental e continua sendo. Por que ele faz isso? Por obediência a Deus e à palavra de Deus e para o bem do filho. Para que o filho seja formado, para que o caráter do filho seja transformado e formado, semelhante ao caráter de Cristo. Então hoje nós vamos ver alguns textos em Provérbios que nos ajudarão a compreender mais a importância da disciplina corretiva.
corrigir o filho, como parte desse processo formativo cristão. Então você pode abrir lá em Provérbios, capítulo 3, que nós começamos a ver, depois voltamos a Hebreus, e eu não citei o texto que Hebreus cita, só apenas o contexto do capítulo 3 do livro de Provérbios. E exatamente no versículo 11 e 12, encontramos a citação que é feita lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Olha o que diz aí, no versículo 11 de Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Oremos mais uma vez. Senhor, fala conosco através da tua palavra, e que essa instrução aos pais e a todos crentes aqui, aqueles que um dia serão pais, possa ser clara, e que o Senhor nos ajude a obedecer o Senhor. Que o Senhor nos ajude a investir e intervir quando necessário para a formação do caráter dos filhos que o Senhor mesmo deu a cada papai, mamãe, a cada família aqui. Essa é a minha oração, ó Pai. Que essa mensagem seja tanto instrutiva como de encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém quer ter um filho tolo. Ninguém quer um filho tolo. Ninguém quer ter um filho fracassado. Ninguém. Ninguém quer ter um filho desobediente, um filho desafiador, um filho que não respeita e não honra o pai. E Provérbios vai trazer esse contraste entre o filho que encontra a sabedoria e o filho que segue o caminho da insensatez, da tolice. O grande apelo do sábio é: tema a Deus, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é capacidade de resolver questões. Sabedoria é saber viver do jeito que agrada a Deus. Essa sabedoria bíblica é temer a Deus e viver uma vida que agrada a Deus. O pai quer, filho. Se você ler até o versículo, Provérbios de número 7, é muito interessante. Ele vai repetir várias vezes: ouça, filho, dê atenção à instrução, dê atenção ao conselho. E bem ali no capítulo 7, 6 e 7, ele vai falar sobre a sabedoria como uma mulher sensata e a insensatez como uma mulher louca. E fala para o filho: dê ouvidos à sabedoria, não à insensatez, não siga o caminho da insensatez. E é interessante, eu falei isso na semana passada, que antes de o texto bíblico falar sobre vara, disciplina corretiva, nós vimos que o pai tem esse interesse, essa preocupação em chamar o filho para ouvir o seu conselho. E a disciplina, portanto, ela nasce dentro de um relacionamento em que o pai está investindo na vida do filho. O pai está buscando ganhar o coração do filho. Disciplina corretiva, a vara da disciplina, como o texto bíblico diz, ela nunca é separada de amor. Ela nunca é separada de propósito. E propósito bom, justo para o filho. Não rejeite a disciplina. E o texto que nós lemos: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Isso já ficou claro para nós. Disciplina e amor andam juntos.
Um pai que deixa o filho solto, a filha solta, não o ama. E nós vamos ver isso em alguns textos. Uma observação muito importante. Quando a Bíblia fala de disciplina, qual é a imagem que vem à sua mente? Peia, né? Aqui não fala peia, né? Mas no Pará fala peia. Varada, chinelada. Mas não, que isso fique gravado na mente dos irmãos. Disciplina é treinamento. Aquela palavrinha lá, paideia, do pedagogo, aquele escravo da antiguidade que tinha o compromisso, o serviço de guiar as crianças, de ensinar para elas tanto cultura como boa educação, instrução formal, treiná-las em virtudes que os pais que compravam, contratavam aquele escravo, tinham para aquele filho. Então, disciplina, pedagogia cristã, ela é integral. Tem o ensino, tem o exemplo do pai, tem a admoestação, faça assim, a correção, não é assim. Tem hábitos que precisam ser formados na família, porque até mesmo isso, os hábitos que você tem no seu lar com o seu filho estão contribuindo ou não para o processo formativo dele. Se a sua casa é um lugar de hábitos improdutivos, que não são hábitos santos, hábitos que edificam, o seu filho está aprendendo através dos hábitos, mas também de limites. E em determinados momentos, correção física. Tudo isso é paideia cristã, tudo isso é pedagogia cristã, tudo isso é treinamento cristão. Desde a palavra proclamada, ao exemplo vivido, a rotina do lar, os hábitos, até mesmo o momento que um pai precisa reservar para corrigir o seu filho de forma física. Então você percebe, irmãos, que a Bíblia ela não é pobre nesse sentido. Ela não caminha pelos extremos, como muitas vezes nós fazemos. A nossa cultura faz, a sociedade faz, as pessoas sem Deus fazem. Ou é isso, ou é aquilo. Ou é um pai molenga e uma mãe molenga que deixa o filho subir em cima dele, dar na orelha dele, mandar na casa, ou é um pai severo, truculento, que é violento e que a criança não tem oportunidade de florescer, de ser criança. Não, a Bíblia não ensina isso. A disciplina nunca começa com a vara. Ela começa com relacionamento, com ensino, com uma coisa muito importante, com a presença. Um pai cristão só vai ter condições de treinar o filho da maneira que Deus deseja, se ele se fizer presente na vida desse filho. Mas a pergunta que nós devemos fazer, porque o assunto é um assunto polêmico, a pergunta antes de ser, devemos usar a vara? Será que um pai cristão deve usar a vara, a correção física? Essa pergunta, nós encontramos uma resposta muito clara nas Escrituras, que sim, eu vou mostrar para os irmãos. Mas antes, nós precisamos fazer uma outra pergunta. Eu estou realmente treinando os meus filhos desse jeito que a Bíblia ensina? Porque senão, pode acontecer de alguns pais entenderem que só a vara vai resolver o problema, e não vai. Tem pais que raramente usam a vara, mas o treinamento cristão é tão efetivo que a criança está sendo treinada, discipulada, ensinada nos caminhos do Senhor e no temor do Senhor. E por outro lado, tem pais que só usam a vara e a criança não sabe nada sobre Deus.
não entende o propósito, não entende nem o porquê que ela está apanhando, sendo corrigida, né? Apanhar até uma palavra equivocada, sendo corrigida. Então a pergunta não é essa, porque nós vemos pela Escritura que devemos disciplinar de modo físico, equilibrado, com propósito. Nós não podemos nos esquecer que a disciplina envolve tudo isso, que eu estou fazendo questão de repetir, repetir e repetir. Porque disciplina não é punição. Tira da sua ideia, da sua cabeça que disciplina é punição. Há uma grande diferença entre a disciplina bíblica e a disciplina do mundo, a disciplina de pais que não entendem os princípios da palavra. Porque a disciplina de um pai não cristão, muitas vezes, pode ser punição. É olhar para o passado. Você fez isso, agora você vai pagar, criança. Agora eu vou te pegar. Você quebrou o meu vaso. Você mexeu nas coisas que não eram para você. Agora você vai ver. Não, a disciplina bíblica, ela olha para o futuro. Como essa situação em que o meu filho não se comportou como deveria, eu, como pai, autoridade na vida dele, posso intervir para que ele seja transformado em uma pessoa que agrada a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus. O pai cristão que disciplina não quer que o filho pague pelo que ele fez de errado, mas ele quer conduzir o filho, formar o filho. Então a disciplina bíblica, ela tem uma segunda realidade, que ela confronta o pecado e forma o caráter do filho. É isso que nós vamos ver hoje, nesses 15 minutos, viu? Hoje nós vamos até 9, por causa que teve ceia, então hoje vai ter que ser um pouquinho esticado. Olha alguns textos que apontam para nós isso. A disciplina confronta o pecado e forma o caráter do filho. Olha Provérbios 22, 15. Lembra que no capítulo 3, 11 e 12, o pai disse: não despreze a disciplina. Ela é uma prova de amor. No capítulo 22, verso 15, olha aí para a sua Bíblia. Uma das razões por que um pai cristão disciplina, corrige o seu filho de modo físico. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Outras traduções dizem: a estultícia está ligada ao coração da criança. A insensatez está ligada ao coração da criança. Qual é o grande problema, então, da criança? Não é falta de inteligência, porque as crianças são muito inteligentes e aprendem que só. É o coração. O problema da criança é o coração, como é o problema de todo ser humano, adulto, idoso, sem Deus, o coração. Essa é uma verdade fundamental que a Bíblia fala. O coração do homem, ele é inclinado para o pecado. Ele é corrompido. O problema de uma criança rebelde, o problema de uma criança nos primeiros anos e depois na adolescência, não é a escola, não são os amigos, não é a televisão, a internet, o celular, embora tudo isso possa influenciar negativamente. Mas o grande problema é o coração. Tudo começa no coração. E essa é uma questão que nós temos que resolver como cristãos. A criança, ela é inocente, ela é pura, ela é como alguns dizem, a criança ela nasce de um jeito puro, limpo, bom, e é a sociedade que a corrompe. Será? Essa é uma convicção que nós vamos ter que desenvolver. A Bíblia mostra que não.
A criança não é boazinha, desculpa. Seu filho não é bonzinho. E as minhas também não. Aquele bebezinho lindo que acabou de nascer faz pouco tempo, o Nicolas, ele não é bonzinho, fiano. Você sabe que ele já começou a fazer manha, já começou a fazer irritações, ele quer as coisas do jeito dele, não é? E você não vai precisar ensinar ele a ser egoísta, você não vai precisar ensinar ele a mentir quando chegar a idade que ele começa a esconder coisas. Seu filho já mentiu para você? Sim ou não? Já. Pode ter certeza. Você pode ter certeza disso. Se ele sabe falar e organizar pensamentos, ele já mentiu várias vezes para se safar, para tirar vantagem, para contar algo que não é realidade. Então, a criança, assim como todo ser humano, ele não é bom em si mesmo. Com isso, nós não estamos dizendo que a criança não tem um valor especial. Tem, porque nós vimos isso. Lembra? Os filhos são herança. Os filhos e as crianças têm a imagem de Deus. Eles possuem dignidade e valor como nós. Eles devem ser protegidos, amados, respeitados, não irritados. Só que tudo isso não é porque eles são bonzinhos, não. Esse é o tratamento que nós devemos dispensar para os nossos filhos, por eles serem feitos à imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem e semelhança de Deus que foi afetada pelo pecado. O que Davi vai dizer no Salmo 51, verso 5? E eu quero que você leia esse salmo. Salmo 51, verso 5. É o salmo que nós lemos aqui para a confissão de pecados. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É isso que a Bíblia diz. Tudo o que é de ruim já vem com o chipzinho implantado. Só vai atualizando e acrescentando mais, não sei como que chama, coisas assim de programação. É isso. Ninguém ensina birra para o filho, mas o filho faz birra. Não é? Eu tenho duas e eu já vejo algumas coisas acontecendo e falo, mas por quê? São da igreja. O pai e a mãe são crentes. Não poderiam agir assim, mas agem. Parece espontâneo, o pecado brota. Jeremias 17, 9 diz assim: o coração é enganoso mais que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Jesus vai dizer lá em Mateus 15, 19: do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos e por aí vai. Tudo que é de mal vem do coração. Provérbios só confirma aquilo que a Bíblia toda já ensina. O coração humano é essa, lembra? Fábrica, né? Fábrica de ídolos. É um depósito de todo tipo de ídolo e também uma fábrica de construir ídolos. A gente guarda ídolo lá no coração, a gente faz ídolos no nosso coração. O pecado não está fora, o pecado está dentro de todo ser humaninho, desde a mais tenra idade. E qual é o alvo da disciplina? O que Provérbios diz, né, lá no capítulo 22, mas a vara da disciplina afastará dela. Afastar a tolice, a estultice, a insensatez, o pecado, o erro do coração. Um pai cristão não está tão preocupado em moldar o comportamento do filho, ainda que isso faça parte, mas ele está preocupado com o coração do filho.
alcançar o coração do filho, para que esse filho se torne alguém que teme a Deus, se torne alguém que é sábio, porque os filhos crescem e eles vão tomar decisões conforme o seu coração, os seus princípios, os seus valores. Tem um autor, Victor Michel, ele tem um livro chamado assim, Treinar Filhos, Lapidar Joias, o valor dos pais no desenvolvimento dos filhos. E ele aponta 4 tipos de caráter que podem ser formados a depender do tipo de treinamento que uma criança recebe. Agora eu quero que você pense, dependendo da forma como você treina o seu filho, discipula, ensina, disciplina ele, segundo esse autor, ele pode desenvolver um desses 4 tipos de caráter. O caráter pragmático é aquele que obedece porque tem recompensa ou porque não quer sofrer a correção. Ele é prático. Eu vou obedecer meu pai porque senão eu vou, mas eu não estou nem aí se está certo, está errado, eu quero ver o que funciona. Tem o maleável, é aquele que quer agradar os outros. Ele faz tudo o que os outros fazem. Às vezes, ele faz o que o pai faz, mas é porque ele já tem essa disposição de ir com todo mundo. Isso é problemático, por quê? Porque quando ele crescer, não vai ser mais o pai que vai moldar, né, as atitudes, as decisões. Ele vai se moldar aquilo que as outras pessoas dizem e fazem. Mas também tem o filho que desenvolve um caráter legalista. Ele aprende a cumprir as leis. O meu pai falou, é assim. E toda criança obediente, ela é um pouquinho legalista. Pode perceber. A criança obediente, ela é legalista em algum nível. Ele não sabe o porquê das coisas, ele não está nem com o coração, mas ele fala, eu vou obedecer porque o pai mandou. E se tiver irmão, você logo percebe o legalismo. Porque não pode, por quê? Porque estou mandando. Porque o pai mandou. Então, filhos legalistas, que apenas cumprem as leis sem entender o princípio por trás delas, a importância. E tem o filho que desenvolve o caráter de princípios. Ele aprende a seguir princípios e valores cristãos. E isso não vai ficar só na infância. Se ele aprendeu e o caráter dele foi formado pelos princípios que ele aprendeu com os seus pais, da palavra de Deus, esses princípios vão guiar toda a vida dele. Então, o nosso objetivo é isso, formar crianças com princípios cristãos, princípios da palavra de Deus. A criança pode até obedecer, mas apenas o comportamento. Tem até uma ilustração de um missionário, de uma pessoa que falou assim para o filho, olha, você tem que ficar sentado, e começou a dar bronca no filho, e o filho não ficava sentado. E aí o pai foi duro, e o filho sentou, mas ficou encarando o pai. E aí o filho, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Não é isso que a gente quer também. Não adianta um filho que obedece por fora, mas continua orgulhoso, que esconde as coisas, que é egoísta. Então, a disciplina cristã vai livrar o filho desse impulso do seu coração. Não é que vai resolver tudo, é parte do treinamento. O Davi Merck ensina que quando um pai está treinando o filho, ele deve esperar a obediência em 3 níveis. A obediência imediata. Filho, não pode colocar o dedo na tomada. Um filho obediente, o que ele faz? Tira o dedo. É difícil, né? Segundo aspecto da obediência, uma obediência inteira. Filho, pega isso daqui, leva lá para a pia e lava. Aí o filho pega isso aqui,
leva na pia e não lava. Obedeceu pela metade. Mas ele fala, não, obedeci. E o pai às vezes, não, tudo bem, pelo menos ele fez um pouquinho. Ele era preguiçosão, agora ele está pelo menos levando. Não. Disciplina imediata, inteira. E um outro aspecto, interna. Agora esse, só Deus pode sondar. Mas a preocupação do pai cristão deve ser isso, que o coração do meu filho saia desse caminho da tolice, da estultícia, da insensatez, da rebeldia, do pecado, e ele possa andar no caminho da obediência, da sabedoria. Então, irmãos, por que um pai cristão disciplina o filho? Porque o filho, ele não é bonzinho por natureza. E se ele seguir o coraçãozinho dele, ele vai fazer muitas coisas erradas. E esse é um recurso que Deus deu. Eu quero ler só um último texto aqui, 29:15 de Provérbios, que diz assim, olha aí na sua Bíblia, mais um texto sobre a vara. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O sábio une vara e disciplina, vara e correção, vara e repreensão, não apenas palavras, às vezes é preciso correção. Não apenas correção, sempre instrução. Sempre as duas juntas. Uma forma prática da gente fazer isso, você que tem filho, primeiro explique para o filho o que ele pode e o que ele não pode fazer. Nenhum pai em sã consciência, cristão, que teme a Deus, deve corrigir um filho por aquilo que o filho não sabe, por aquilo que ele não ouviu instrução. Isso é injusto, isso é pecaminoso, isso não é produtivo. Então, primeiro, explicação. Isso não pode ser feito. Essa atitude para com o papai, para com a mamãe, não é aceitável. Não repita isso. Da próxima vez que você repetir, você vai ser corrigido. Então, disciplina, vara e disciplina. Relacionamento, ensinar o filho. Por que isso é importante? E eu vou caminhar aqui para o fim. Sempre o perigo dos extremos. Se você é um pai irritadiço, se você é uma mãe irritadiça, você tem que organizar a sua vida. Eu vou falar logo assim. Porque a maioria das vezes nós nos irritamos com o filho, não é nem por causa dele. É por causa de nós mesmos. Às vezes a nossa rotina, às vezes os nossos problemas. E aí nós ficamos irritados e não conseguimos cuidar do filho, ensinar ele e queremos descer a lambada. Não. Nós temos que conversar, explicar, como eu disse, um processo. A disciplina bíblica, o pai ora antes, explica, aplica, acolhe o filho, porque levar umas varadinhas na bundinha dói. E você não vai sair do quarto batendo a porta, porque o propósito da disciplina não é abandono emocional, pressão emocional, fazer com que a criança se sinta a pior do mundo. Não. É para que ela entenda que ela errou e precisa mudar. Então, quando um pai cristão disciplina, ele faz isso. Ele abraça, tem afeto, ele ora com a criança, ele acalma a criança, sabia? Às vezes a criança não vai querer abraçar, mas na maioria das vezes, ela vai querer o afago do pai. O mesmo pai que, por obediência a Deus, teve que fazer uma disciplina corretiva. Então, disciplina corretiva bíblica não é tratar o filho com dureza. Pelo contrário, é tratar o filho
com amor. Aí tem o outro extremo que é assim: não, nenhuma disciplina, nenhum castigo físico, nenhuma correção, não precisa fazer nada no filho. E aí, tem pais que falam, basta conversar. Por um milagre, às vezes dá certo. Mas em 99,9% dos casos, não é suficiente só conversar. Não é. E aí tem esse pessoal que fala, não, aí você explica para o filho uma, duas, aí você negocia com o filho, aí você tenta distrair o filho para ele poder, né? Aí você espera. Eu vi um vídeo de uma mãe que o filho estava batendo na porta, batendo nela, xingando ela, e ela sentou no chão com uma cara de pamonha e ficou olhando para o filho, e o vídeo estava assim, eu tive que esperar ele, e depois durou 2 horas, meu Deus! E aí fica ali, depois faz tipo uma operação espacial, para o filho tentar obedecer, e consegue nada, consegue que o filho vence o pai, vence a mãe, e ele sai achando, eu posso fazer o que eu quero nesse lar, nessa casa. Não, a Bíblia vai dizer, a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. A criança dificilmente se autorregula sozinha. Ela precisa do pai, da mãe, ela precisa de algum agente que ajude ela. Se nós, irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, de grande estresse, já não é difícil autorregular nós mesmos? É difícil. Imagine uma criança, está toda perdida, em formação. O pai precisa ajudar ela, colocar ela no lugar correto. E fazer isso, ajudar ela, é proteger as emoções dela, é proteger a integridade física dela. A criança entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe, mas a vara e a disciplina dão sabedoria. Não é abusos, não é violência, mas é aquilo que a Bíblia ensina. Eu aprendi, e eu concluo, agora é verdade, eu aprendi com um missionário que é assim, você, quanto antes começar a discipular o seu filho e discipliná-lo, mais cedo você deixa de fazer isso. Os pais usam um tipo de funil que é errado, né? Eles colocam um funil invertido. No começo, o filho pode fazer tudo. O funil do jeito certo, né? O que é um funil? Uma parte longa para depois ficar estreita. Não é assim? Então os pais começam assim, não, pode deixar tudo. É criança, só tem 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode tudo. Ah, tem 9 anos, não, deixa ele. 12, 13, aí quando chega com 14 anos, adolescência, aí o pai começa, não, agora não pode. Agora eu vou fechar. Aí começa a fechar o funil. A criança viveu 9, 10 anos, 14 anos, mandando na casa, fazendo tudo o que quer. Aí o pai e a mãe decidem que agora eles vão ser severos. O que o filho faz? Se revolta, odeia o pai, ele não entende, ele fala, isso aqui é uma loucura, meu pai e minha mãe são tantã das ideias, eles deixavam tudo, agora quer mudar? Então, como que, uma forma prática e visual, o funil invertido, coloca o funil de ponta cabeça, restringe, não permite, por quê? Quanto menor, mais coisa errada faz. E se você restringe, você ensina obediência, você ensina virtude, você vai ensinar qual é o caminho correto, e aos poucos você vai abrindo. Quando chegar na adolescência, você não precisa restringir muito, porque ele já aprendeu a obediência. Ele já aprendeu que não deve fazer tal coisa, que não deve ir em tal lugar, que não deve falar de tal modo, porque desde o começo você... E os que fazem isso testemunham que, quanto mais cedo eu comecei a disciplinar, ensinar, corrigir meu filho, mais cedo eu deixei de fazê-lo.
Então, se você quer seguir aquilo que a Bíblia diz, você vai ter que aplicar de um modo sábio, amoroso, equilibrado a disciplina corretiva. Eu não sei qual é a convicção de todos os irmãos aqui, mas essa é a instrução bíblica. Uma varadinha no bumbum de uma criança não mata ela. Pode ter certeza. Mas ensina ela a temer o pai, a mãe, a obedecer e a amar. Pasmem. Um filho que é corrigido pelo pai, que é disciplinado pelo pai, ama o pai. Pode perceber, todos os filhos adultos, que o pai nem corrigiu tão bem. Às vezes foi pancada mesmo naqueles tempos antigos. Ele fala, ainda bem que eu levei umas do meu pai e da minha mãe. Mas nós não estamos falando sobre levar umas, violência, nada disso. Estamos falando de seguir o exemplo de Deus, que nos corrige quando necessário. Então essa palavra é para você, pai, para você, mãe. O nosso modelo é o Senhor. Se a Bíblia diz que o próprio Senhor disciplina os filhos que ama, nós também temos que aprender a fazer isso, para o bem dos nossos filhos. Não é para que nós descarreguemos a nossa ira. Um último conselho prático: nunca discipline o seu filho com ira. Se você está muito nervoso, irado, vai orar, vai caminhar, vai tomar um sorvete. Deixa de disciplinar. Se resolve com Deus e depois vai investir na vida do seu filho. Irmãos, eu fecho aqui essa minissérie ou esse apanhado de instruções sobre o dever do pai cristão. Desde não irritar, a instruir, afiar na palavra de Deus, até intervir quando necessário, com uma correção física. Que Deus, que é o Pai amoroso, nos ajude a fazer isso com os nossos filhos. Amém? Oremos. Santo Deus, muito obrigado por mais esse dia, esse tempo de culto aqui, a ceia do Senhor, cada momento que nós participamos louvando a Ti, exaltando a Ti, e também por essa palavra que é um encorajamento para nós. O Senhor é o Pai amoroso que cuida de nós, que nos ensina e nos disciplina. Que cada pai e mãe aqui possa exercer essa autoridade sobre o filho, com amor, com graça, com mansidão, fazendo isso a fim de que o filho possa conhecer a Cristo, apontando sempre a vida, o coração do filho para Cristo, e que o Senhor, através do Espírito Santo, faça a obra nos filhos dos irmãos aqui, na vida das minhas filhas também, ó Pai, para que conheçam o Senhor, para que temam o Senhor, amem o Senhor e sirvam a Ti, ó Deus. Essa é a minha oração para a minha vida, para a minha família e também para a família dos meus irmãos e os filhos dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos. Amém. Que o amor de Deus, esse Pai que nos ama, esse Pai que cuida de nós, esse Pai que se preocupa conosco e que nos guia no caminho justo, sábio, e às vezes nos disciplina para o nosso bem. Que a graça de Jesus, graça que nos alcançou e nos sustenta, que a presença do Espírito Santo, o Espírito que nos santifica, que nos fortalece, seja com cada um, hoje, todos os dias e até o dia de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido, uma ótima semana.